objetivo desse estudo é apurar a importância do voluntariado corporativo e como ele é implementado. Padrões de implementação. Então, foi uma pesquisa feita no Canadá, tá? São muitas empresas, tá? Que vocês podem ver. 586 empresas pequenas, 204 médias e 200 grandes, tá? Então, é bem abrangente. E como é que eles fizeram? Cada empresa foi contactada por telefone. Então, dentro da empresa, você viu uma pessoa que respondeu um questionário de 35 questões, tá? Que envolviam esses 5 itens. Orientação da empresa para a prática de voluntariado, como ela encoraja as pessoas a se dedicarem à prática, os benefícios que a empresa percebe para ela dessa prática e quais são os tipos de programas de voluntariado. Será que essas perguntas seriam interessantes eu ter as respostas delas para a minha empresa? Então, aqui começa, se a empresa tem um programa formal, tá? Como a empresa descreve o seu posicionamento diante do voluntariado, tá? Se ela é acomodada, ela encoraja, ela desencoraja ou ele não sabe ou não quer responder, tá? Uma coisa que é importante, eu achei muito essas perguntas aqui. A empresa permite que os trabalhadores tirem folga ou peçam licença remunerada para se voluntariar? Tá? Que é o grau de atividade ou passividade no seu programa de voluntariado, né? Você permite que os trabalhadores tirem folga ou peçam licença sem remuneração? Permite que os trabalhadores ajustem seu cronograma de trabalho para realizar atividade de voluntariado? Ou se os trabalhadores têm acesso à empresa, né, as facilidades, equipamentos, computadores para realizar a ação voluntária, tá? Então, o quanto a empresa chega, voluntarie-se, eu acho super legal, ou o quanto ela apoia superativamente essa prática, tá? Enquanto ela está engajada, tá? Vamos dizer, no corpo a corpo da ação voluntária, tá? Aqui tem uma parte que fala se a empresa dá suporte a algum programa específico, tá? Uma coisa importante é como o voluntariado é gerenciado dentro da empresa, tá? Ou seja, existe um membro, tá, de uma equipe gerencial, é um empregado que não é membro da equipe gerencial, tá? Um comitê, são os próprios funcionários que se organizam, né? A estrutura. E se a empresa, isso é uma coisa legal, se ela registra o tempo de ação voluntária dos funcionários, que seria, vamos dizer assim, um primeiro indicador de resultado seria, se eu faço um programa, quanto tempo as pessoas dedicam a ele? Tá? Que eu acho que às vezes é uma informação que deve ser difícil de ter, mas seria interessante você saber qual é a intensidade disso. Dependendo do tipo de voluntariado que você incentiva, se essa intensidade aumenta, se ela diminui, tá? Uma coisa importante a sua empresa avalia esse serviço de voluntariado? Existe alguma avaliação? E se a empresa realiza divulgação, mantém registros e dá suporte educativo sobre a importância de se voluntariar, tá? Outra coisa que eu acho que levanta um ponto importante é se a empresa reconhece os empregados que estão envolvidos em atividades de voluntariado, tá? Então, essas pessoas são reconhecidas, são identificadas dentro da empresa? Para terminar, eles perguntam qual o tipo de organização, as instituições que elas fazem o voluntariado, os desafios, tá? E o tipo de, vamos dizer, de ajuda que eles fizeram nessas instituições. Suporte financeiro, doação de serviços, tá? Etc. Essas empresas canadenses, elas prestam suporte, mas de forma passiva, tá? Então, ela, no máximo, deixa a pessoa tirar folga, sem remuneração, e reajustar os horários de trabalho, tá? Então, ninguém libera do horário pago os seus funcionários para fazerem voluntariado. Mas, mesmo essa ação passiva, já
gera, vamos dizer, benefício moral aos empregados, tá? O que quer dizer isso? Só dela deixar a pessoa ter alguma flexibilidade, o funcionário já se sente valorizado. Ele já é estimulado à prática, tá? Por ter essa flexibilidade. As empresas estão conscientes que o apoio ao voluntariado é bom para a imagem delas, institucional. Então, todas reportam como benefícios do voluntariado, melhora a imagem da empresa, tá? E, bem, nenhum dos programas de voluntariado são avaliados ou acompanhados. A gente vai falar desse estudo, tá? Que ele, na verdade, eles criaram uma ferramenta para entender as motivações do voluntário. Por que a pessoa se torna-se um voluntário? Entender quem é o seu voluntário e poder falar, olha, esse tipo de voluntário para esse tipo de ação. Tá? Você poder distinguir entre as pessoas, tá? Entre as motivações e, de repente, alocá-las para a atividade correta, tá? Mais adequada. Então, primeira coisa, é uma escala, tá? Então, cada pergunta dessa, você tem 7 opções de resposta, variando entre sem muita importância e de extrema importância para esse voluntário, tá? Então, vamos lá. A primeira dimensão é proteção. Então, o que ele fala é, não importa quão mal tenho me sentido, voluntariar-me ajuda a esquecer isso, tá? Então, o voluntariado é como se fosse uma ajuda, uma rede de proteção, algo que ajuda ele a estar melhor, a ter mais bem-estar. Ao me voluntariar, sinto-me menos sozinho. Realizar ação voluntária me alivia da culpa que sinto de ser mais afortunado que outros. Então, eu acho difícil alguém que já foi voluntário não se identificar com nenhuma dessas afirmações, tá? Porque, ainda mais num país tão desigual quanto o Brasil, quando assim, você acha que você está cheio de problemas e você vai ajudar alguém, você fala, pô, né, não vamos exagerar, né? Acho que tem muito a ver com isso também. Valores, tá? Então, esse aqui é o voluntário motivado por valores, questões mais abstratas, né? Que eu me preocupo com aqueles menos afortunados que eu sou genuinamente preocupado com o grupo ao qual presto assistência, eu sinto compaixão por aqueles que necessitam, eu sinto que isso é importante para ajudar os outros e eu posso fazer algo por uma causa que é importante para mim, tá? Então, esse é o voluntário mais idealista, diríamos assim. E aí, adiantando, eu acho que eu tinha esse slide, mas eu acabei tirando, que o estudo que usou essa ferramenta, ele mostra que as pessoas que têm mais bem-estar com a prática do voluntariado são os voluntários motivados por valores, tá? Ou seja, o voluntário idealista, ele é o que sente mais bem-estar, tá? Com a prática, que mais se beneficia. Em relação à carreira, tá? Então, voluntariar-me pode me ajudar a chegar no local em que gostaria de trabalhar. A questão da rede, eu posso fazer novos contatos, tá? Permite explorar diferentes opções de carreira, tá? Então, aqui, a experiência do voluntariado vai contribuir para o meu currículo. Sem nenhuma moralidade, quanto mais o voluntariado for uma coisa valorizada na sociedade, no mercado de trabalho, mais você vai atrair um voluntário que é um cara mais pragmático. Tipo, olha, assim como outro tipo de treinamento, o voluntariado, a prática, é um treinamento que vai me ajudar na minha carreira, tá? A parte da sociabilidade, tá? Meus amigos se voluntariam. Então, isso aqui é o funcionário não voluntário que fala, pô, tá todo mundo indo, eu vou também, tá? A prática do voluntariado, ela é um ambiente de socialização, tá? Que é importante para as pessoas. Então, é um novo ambiente, você vai conhecer pessoas diferentes, você vai conviver e isso também tem seu, vamos dizer, tem seu valor. O efeito multiplicador do voluntariado é grande, porque você vai conseguir envolver mais e mais pessoas em volta daquilo. Tem um sentido que é sobre compreensão, tá? Ou seja, eu posso aprender mais sobre a causa que eu estou trabalhando, tá? Voluntariar me dá uma nova perspectiva das coisas, tá? Ou seja, você aprende novas habilidades,
fazendo parte de um projeto de voluntariado, tá? Eu posso aprender a lidar com uma variedade de pessoas, tá? Eu acho que um ponto muito importante do voluntariado é diversidade. Você conviver com pessoas que normalmente você não convive, tá? E mais uma vez, isso é particularmente importante numa sociedade que é muito desigual como o Brasil, tá? Onde às vezes o círculo de pessoas que você convive é muito parecido com você. Existe muita diversidade, mas você está exposto a muito pouco. E quando você vai para um ambiente de voluntariado, você está exposto a um ambiente de maior diversidade. Tem um certo empoderamento de você também se ver-se útil para as pessoas. Por fim, acho que o último ponto é do aprimoramento, tá? Voluntariar me faz me sentir importante. Ele aumenta a minha autoestima. Faz me sentir útil, porque os outros precisam de mim, tá? É um caminho para fazer novas amizades. Então, a ideia é que, olha, o voluntariado, ele faz eu me sentir uma pessoa melhor. E ele pode me tornar uma pessoa melhor, tá? Então, eu acho que isso aqui tem muito a ver com quando você se vê numa sociedade que todo mundo depende de todos, né? Você se sente muito mais valorizado, né? Você se sente numa sociedade que realmente compartilha das mesmas coisas e nem sempre você tem essa sensação se você não está numa atividade de cooperação com os outros, tá? Então, está num ambiente de trabalho super competitivo, onde, né, todo mundo quer se destacar e às vezes é difícil você lembrar que, bem, para além disso tudo, existe a cooperação, tá? Existe você ser útil e fazer uma coisa boa para uma outra pessoa. Então, eu acho que a prática lembra as pessoas sobre isso. O survey mostra resultados super positivos sobre o voluntariado, tá? Então, é bom para os voluntários, as pessoas se sentem melhor, elas são mais felizes, elas são mais engajadas. Para os funcionários que não voluntários também é bom. O ambiente da empresa melhora, cooperação, confiança, solidariedade e engajamento, tá? Então, e uma coisa que é importante é a seguinte: cooperação, confiança e solidariedade são coisas dificílimas de você promover no ambiente. Não é fácil você, de fato, promover confiança no local de trabalho, cooperação entre as pessoas, tá? Então, são coisas difíceis de você promover, tá? E que o voluntariado poderosamente consegue, tá? Para a empresa, aumenta a atratividade, melhora a imagem e a percepção dos consumidores sobre ela, tá? Fazendo a ressalva de que consumidor também não é bobo, então, se as pessoas acharem que você está fazendo autopromoção, elas vão se ligar. Uma coisa que eu acho que é muito importante são as instituições, sabe? Quando a gente dá o curso de avaliação para gestores, a gente fala muito do ciclo de vida das ONGs, tá? Das instituições de terceiro setor, que as instituições, às vezes, dependem muito do voluntariado, o voluntariado tem muita rotatividade, então as instituições, uma hora elas têm pessoas, de uma hora para outra elas não têm mais pessoas para ajudá-las na prática, tá? Então, as instituições têm um problema de sustentabilidade, então um voluntário perene, tá? Então, uma empresa que faça um contínuo trabalho de voluntariado com uma instituição vai fortalecer aquela instituição muito, tá? Então, eu acho que isso é um olhar que não só o voluntariado, como se você faz o voluntariado com uma empresa, vocês são uma grande empresa com uma instituição, vocês podem também ajudá-la a fazer como? Na formalização, na organização, na transparência sobre os resultados, sobre diversos tipos de dimensões, tá? Então, uma pessoa que trabalha numa empresa com contabilidade, além de doar seu tempo e trabalhar com as crianças, ou com os idosos, ou com quem seja, ela pode usar essa instituição na contabilidade dela, com a sua capacidade técnica. Essas instituições são super carentes em relação a isso. Também uma provocação para amanhã, que a gente vai falar disso, são avaliações objetivas e quantitativas, tá? No sentido que elas conseguem
ir além vamos dizer assim, dos bons princípios do voluntariado e do bem-estar geral, que é uma coisa que a gente já viu na literatura, para entender melhor como que você faz um bom casamento entre o tipo do voluntariado e o tipo da ação, como é que você potencializa essa estrutura.